Como crescer na sua carreira criativa? Essa foi uma pergunta que a Natália me enviou pela caixinha. A Natália é uma das alunas do Criatividade Sem Bloqueio. E eu amei essa pergunta. Eu pensei que essa pergunta precisa de um vídeo dedicado a ela. Então eu separei aqui 6 conselhos que eu coloquei de uma forma meio código, né? Do tipo Bob, macio. Puf, o que isso significa? Você vai descobrir em breve, porque eu vou pegar esse dado daqui, ó. Eu vou sortear e vai cair o número de 1 a 6. E a gente vai ver essas dicas aqui numa ordem meio aleatória. Detalhe, bate um pouco de síndrome de impostor gravar esse vídeo, porque eu tenho 35 anos. Então não é como se eu tivesse tido uma carreira de 50, 60 anos, sabe? Pra estar falando sobre carreira. Ao mesmo tempo, eu sei que quando eu estiver nessa fase, os conselhos que eu vou dar vão ser muito diferentes dos conselhos que eu daria agora, né? Então eu tô muito pensando nessa dinâmica que a gente vai ter como se fosse assim, o que eu diria pro Thiago de 20 e 25, né? Porque isso agora tá fresco, isso tá recente na minha cabeça. Então, se eu compartilhar isso pro Thiago do passado, entre aspas, eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, isso vai significar muito para mim. E eu peguei esses materiais aqui, essa régua, essa caneta preta, esse marcador laranja, porque enquanto a gente falar sobre essas 6 coisas que eu diria pro Thiago do passado, eu vou estar também criando rostos, mas eu quero desenhar esses rostos com uma restrição criativa. Eu vou sempre fazer linhas retas com essa régua aqui. Então, a gente vai estar criando esses experimentos criativos enquanto a gente fala desses 6 pontos, e eu tô curioso para saber o que vai sair daqui, porque já que eu vou meio que falando e criando ao mesmo tempo, o que eu falo fui muito meio que num flow, sabe? E se você quiser me acompanhar, também tá criando alguma coisa, seja com essa mesma restrição de usar uma régua ou desenhar qualquer coisa, fica super à vontade também. E eu vou sortear aqui o primeiro número, a primeira, digamos, dica que eu daria pro Thiago no passado, que vai ser número 3, que, é a minha favorita, eu tô muito contente agora. Caiu exatamente a que eu mais gosto. Então, apesar de ela não ser a mais contra-intuitiva, digamos, eu diria que essa aqui é uma das minhas favoritas, que é essa que se chama válvula. Então eu vou falar sobre esse número 3, que é a válvula, enquanto eu crio alguns rostinhos aqui, utilizando a nossa régua, a nossa caneta e o nosso marcador laranja. Não sei o que vai sair daqui ainda, mas você vai ver que é um caminho bem abstrato que a gente vai percorrer. O que eu quero dizer com válvula? Eu acredito que todo ser humano que está dentro da indústria criativa ou não, e quando eu digo indústria criativa, eu estou falando de áreas de atuação como publicidade, como cinema, como design, sabe? Áreas que são consideradas mais artísticas, digamos. Porque eu acredito que toda profissão pode ser criativa. Mas independente da área que você está, eu acredito que seja muito importante, e eu quase uso a palavra essencial aqui, tá? Eu sou muito intencional com as minhas palavras, então quase essencial eu considero que as pessoas têm algum tipo de válvula de escape criativo. E o que eu quero dizer com uma válvula de escape criativo? Quando você está no seu dia a dia, você está trabalhando com a sua equipe, você está recebendo instruções de quem coordena projetos, ou se você coordena projetos, você tem que responder sempre para alguém, etc. Você tem um grau de liberdade muito diferente do que você tem quando você cria só para você. Eu acredito que é saudável você ter algum tipo de iniciativa, que pode ser uma página de Instagram, que pode ser um documento no Word, que é só para você, que pode ser literalmente um caderno físico onde você anota seus pensamentos e escreve o seu fluxo de ideias. Qualquer tipo de coisa que te permite externalizar sem restrição. Eu acredito que isso é uma coisa muito, muito importante, porque muitas das pessoas, inclusive do Criatividade Sem Bloqueio, trazem isso para mim, que elas têm facilidade de criar às vezes para clientes, mas elas não conseguem criar para elas mesmas, porque elas perdem essa prática da expressão. É uma coisa que fica muito inibida. Elas não têm a liberdade no trabalho e elas não têm a liberdade consigo mesmas porque elas se sentem julgadas enquanto elas estão externalizando o que elas pensam. Então elas sentem dificuldade de se conhecer criativamente, elas sentem certas barreiras na hora de se expressar. Então eu vejo isso como uma necessidade. Eu realmente penso que é muito importante você estar tentando desenvolver isso de uma forma leve, tá? Eu não estou falando que é necessariamente tem que fundar uma empresa em paralelo. Você pode ter um projetinho paralelo bobinho. Você pode ter simplesmente um combinado com as pessoas que você se encontra num bar a cada uma semana e cada pessoa traz uma pergunta profunda e vocês discorrem sobre essa pergunta com total liberdade como vocês pensam. Então eu acredito que uma válvula de escape para as suas ideias do dia a dia e para os seus interesses do dia a dia é muito importante. Inclusive, um artigo que mudou minha vida, que eu vou pedir pro Zé, que me ajuda na edição, obrigado Zé, colocar aqui na tela, é um artigo do Tobias Van Schneider, que eu brinco que é o fundador do hipsterismo, né? Ele é um cara que eu acho super hipster, é um cara muito inspirador. Ele escreveu esse artigo dizendo que os seus projetos paralelos deveriam ser estúpidos, não deveriam ter aquela pressão de dar certo. Deveria ser uma coisa recreativa, uma coisa que te energiza.
E eu acho que é difícil processar isso, né? Porque quando a gente pensa em projeto, a gente pensa numa coisa séria, a gente pensa em performance. Mas e se você pensasse que projetos podem ser uma coisa que funciona quase como se fosse exercício físico mesmo? Porque exercício físico é uma coisa que te cansa fisicamente, porém te dá mais energia, te deixa uma pessoa mais energizada, no geral, né? E eu penso em projetos paralelos da mesma forma. Eu acho que pode ser uma coisa muito, como é que eu posso dizer, energizante, uma coisa que te motiva, uma coisa que te dá vontade de, às vezes, sair do trabalho e fazer. E eu experienciei isso quando eu comecei a levar a sério esse lance dos projetos não precisarem ser sérios. Sabe, eu levei a sério o fato de que os projetos não precisam ser sérios. Então, levar a sério que eu podia criar ideias inúteis, que eu poderia criar, às vezes, um presente de aniversário divertidinho, botar um monte de energia numa coisa que é meio bobinha. E isso me ensinou muito sobre criatividade, me ajudou demais a praticar o músculo da criatividade, a fazer associações mais rápido. Realmente, assim, eu diria que criações inúteis foi algo que desenvolveu muito o meu processo criativo. Detalhes, eu vou fazendo um experimento de usar essas linhas laranjas aqui de uma forma mais fluida, e eu não gostei, por exemplo, de como eu usei aqui, eu acho que aqui fez mais sentido, né? Se eu fosse parar para editar, né? Se eu fosse parar para, de fato, pensar se eu gostei disso aqui ou não, mas agora isso aqui me deu uma ideia de talvez começar de uma forma orgânica assim, e aí depois partir para as linhas que são mais retas, né? Como é que isso pode afetar, assim, a criação que eu vou fazer com a régua? Eu não sei. Vou descobrir agora. Então, se eu fosse resumir esse primeiro ponto, que é esse ponto da válvula, eu diria que é muito útil você ter um espaço seguro, um espaço para você experimentar, independente de performance, um espaço cujo propósito é simplesmente você ter uma expressão livre, que é a sua gerente, que o seu gerente não vai falar para você, muda isso aqui, deixa o logo maior, esse aqui é outra cor, ou seja lá o que for, sabe? Onde é que você pode, na sua rotina, inserir alguma coisa, por mínima que seja, 10 minutinhos ali no dia, 10 minutinhos na semana, talvez, o micropasso, o primeiro degrau. Como é que você pode ter um espaço de expressão que pode ser escrito, que pode ser por fotografia, que pode ser por vídeo, que pode ser falado por voz, talvez seja conversas que você tem com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você sente segurança de expressar, de errar na frente delas, etc. Como é que você pode criar esse espaço seguro na sua agenda? Inclusive, caso você faça parte do Criatividade Sem Bloqueio, eu recomendo muito que você olhe o módulo 2, tá? Porque eu dou uma estrutura bem certinha para ver como é que você pode fazer isso e inserir isso na sua rotina de uma forma mais sustentável também. E agora que a gente já falou da válvula, eu vou fazer o sorteio para nossa próxima dica que eu daria para o Thiago passado, que caiu de novo o número 3. Maravilhoso, isso pode acontecer. Novamente o número 3. Eu tô achando que isso aqui é o destino, comunicando alguma coisa pra gente da importância de ter uma válvula mesmo, hein? Expressão. De novo, isso é inacreditável já. E agora a gente caiu no número 2. Mas olha, o dado tá claramente comunicando alguma coisa. O número 2 é Tiago, só que tem um Tiago com I e o A maiúsculos. E eu vou trazer aqui um ponto que talvez seja meio controverso, talvez seja um ponto meio polêmico, mas que eu acho muito importante de conversar. Só que antes de começar a conversar sobre isso, eu queria lembrar que muitas das pessoas que assistem essas conversas não estão inscritas no canal. Eu vi no YouTube, assim, ele te mostra as estatísticas, né? Então eu queria deixar esse convite, caso você se interesse. Inclusive, se você chegou até aqui e você já é uma pessoa inscrita, tem como você me deixar um emoji de tartaruga, talvez, aqui nos comentários, só para eu saber que você é uma pessoa inscrita, que você está aqui acompanhando esse vídeo, etc. Isso é uma espécie de pesquisa métrica que me ajudaria, assim, a entender um pouco a dinâmica dessas conversas. Mas o que eu quero falar sobre IA? O que eu acho que é bastante importante? Eu sei que isso pode ser considerado uma modinha atual, eu sei que tem muita crítica em relação à inteligência artificial, mas como qualquer inovação tecnológica, eu acredito que existem prós e contras. E um dos conselhos que eu daria para o Thiago em 25, caso, é claro, né, nessa época a inteligência artificial tivesse tão popularizada ou mais acessível como ela é hoje em dia, é para tentar já começar a refletir sobre como é que eu posso inserir ela nos meus processos criativos. Principalmente porque essa carreira de pessoa que trabalha de forma autônoma pode ser muito solitária. A gente muitas vezes passa muito tempo só, tendo que gerar ideias sozinho, etc. E isso é uma questão desafiante, assim, desse processo. Então, por causa disso, eu sugeriria que o Thiago da 25 começasse já a refletir como é que ele pode inserir a inteligência artificial no dia a dia dele, para tornar esse processo não só mais solitário, menos solitário, desculpa, mas também que ajudasse ele a passar pelas ideias ruins de uma forma mais rápida, né? Se eu fosse fazer assim um gráfico, inclusive, rapidamente com esse papel, eu diria que existe assim, o que acontece se o processo talvez seja 100% humano aqui, e um processo que seja humano mais IA. Talvez em 10 minutos, né, num tempo de 10 minutos, o processo simplesmente humano, que sou eu comigo mesmo, eu conseguiria passar em 1 minuto por, não sei, 10 ideias ruins, tá? Se eu
abraçar a inteligência artificial e pedir para ela gerar, explicar diretamente assim, como é que é o meu projeto, qual é o meu objetivo, etc. Já deixar ela treinada com tudo isso e explicar qual é o meu objetivo atual, eu talvez passe por essas ideias ruins, etc., muito mais rápido. Em 1 minuto eu consigo ter 60 ideias ruins, eu consigo ter 100 ideias ruins. Então eu penso que a inteligência artificial pode ser uma aliada nesse sentido. Pode ser uma aliada nessa questão de como é que eu passo mais rápido por ideias que talvez não sirvam, entendo por que elas não sirvam e começo a transformar o meu processo criativo numa coisa que pode até ser mais divertida. Porque aí no final eu fico com mais tempo para fazer essa parte de instrução ou de refinamento, etc. Né? Se bobear, você é uma pessoa que prefere não, você prefere passar de uma forma mais, digamos, humana mesmo, sem nenhuma intervenção externa por isso. Mas o que eu acredito é que a inteligência artificial, conforme o tempo passa, ela vai agir quase como se fosse um ser humano mesmo trocando ideia comigo, né? Uma interação por voz, onde eu posso estar conversando com a pessoa, cara, preciso criar alguma coisa nesse sentido, o que você sugere? Dá umas ideias aí, e eu consigo avaliar, sabe? Então eu acho que tentar abraçar os pontos positivos dessa tecnologia é definitivamente uma coisa que eu recomendaria o Thiago do passado. E agora passando aqui pro próximo número que a gente vai sortear, vamos ver o que vai sair. Saiu o número 5. O dado caiu meio esquisito ali, mas temos aqui o número 5, que é o 8 do bem. O que isso quer dizer? Eu fico impressionado com a quantidade de mensagens que eu recebo, onde a pessoa que está enviando a mensagem transparece não ter tido cuidado com como ela me abordou. Muitas vezes é uma pessoa que está pedindo uma ajuda, ou uma divulgação, ou é uma pessoa que quer fazer uma parceria, mas é como se ela não tivesse esse, entre aspas, tato para o primeiro contato. Eu vou dar 2 exemplos que eu vou deixar aqui na tela. Uma dessa pessoa aqui, que me enviou um oi e depois enviou alguns áudios, o que, sinceramente, eu não acredito que seja uma estratégia que vai deixar muitas pessoas que recebem aquela mensagem felizes. Também tem essa outra mensagem que lá, logo de cara, abriu com, opa, vamos fazer uma parceria, etc. Sendo que eu não sei nada dessa pessoa. Eu não sei de onde ela vem, eu não sei o que ela faz. Então eu acho que é muito importante a gente ter um pouco de discernimento, principalmente considerando que as pessoas que às vezes a gente está abordando têm já uma agenda um pouco mais ocupada, ela já tem as prioridades dela na vida dela, como é que a gente faz para de fato conseguir abordar elas de uma forma mais, não só, entre aspas, humanizada, mas que poupe o tempo delas também? Eu sempre lembro daquela frase que eu não sei quem disse, que é, eu não tinha muito tempo, então a carta ficou mais longa, alguma coisa do tipo, sabe? Ou seja, quanto mais tempo eu passo me dedicando a escrever alguma coisa, menor vai ser o que eu vou escrever, porque eu vou usar o poder de síntese, o poder de editar o texto para deixar ele cada vez mais sucinto para quem vai receber aquela mensagem, né? E eu gosto muito dessa frase, apesar de eu ter citado ela muito mal, porque para mim ela expressa muito bem como deveriam, entre aspas, funcionar esse tipo de comunicado quando alguém que você não conhece entra em contato com você. Sabe? É importante você ter esse papel da pessoa que vai simplificar a vida da outra, e não ser a pessoa que vai dar trabalho. Então tem vezes que eu recebo e-mails, por exemplo, que são e-mails longos, de algumas pessoas querendo fazer uma pergunta para mim, tirar uma dúvida. Só que a pergunta muitas vezes não só é uma pergunta muito genérica, muito generalizada, como também é um textão que chega para mim. E aí eu sinto dificuldade de responder essa pessoa. Ao contrário das pessoas que me mandam às vezes uma pergunta muito direta, uma pergunta muito específica. Isso facilita muito o meu processo de responder, porque eu sei para onde que eu vou apontar. A pessoa também, eu vejo que ela quis poupar meu tempo. Eu vi que ela se esforçou para que a mensagem que chega até mim seja concisa. E isso não é uma questão de, putz, eu sou uma pessoa meio prolixa. Porque eu vejo um monte de gente dizer isso. Ah, é porque eu sou meio prolixa, eu às vezes me arrasto, não sei o quê. Cara, beleza, talvez esse seja o seu comportamento natural. Mas você consegue depois editar essa coisa que você fez de uma forma prolixa. Você consegue parar para pensar, ok, isso aqui foi a minha primeira versão prolixa, agora como é que eu vou enxugar isso aqui? Isso é um processo criativo também. Sabe, entender como é que eu posso fazer uma pergunta de uma forma mais objetiva, de uma forma mais específica, ou entender como é que eu posso comunicar esse monte de coisa de uma forma sucinta, o que eu posso tirar, o que eu posso enfatizar, qual é o ponto principal, qual é a chamada para ação ali no final, talvez. Então, eu acho que essa ciência quase de, digamos, abordar pessoas é uma coisa que é muito subestimada, assim, a importância que isso tem durante a carreira, sabe, no geral. Então, eu diria que é uma coisa que eu treinaria definitivamente. Até porque treinando isso eu consegui respostas de algumas pessoas que eu admiro, sabe? Eu sempre tento também usar alguns outros princípios, como por exemplo, eu tento alcançar a pessoa pelo canal que ela menos tem ruído. Então, por exemplo, se ela tiver um LinkedIn de 1000 pessoas acompanhando ela e um Instagram de 100 mil, talvez entre em contato pelo LinkedIn. Sempre sem expectativas, sabe? Às vezes pode rolar de não ter contato e tal. Mas eu sempre tento manter esses princípios em mente. Eu penso, cara, eu valorizo o tempo dela, ela talvez me ajude respondendo alguma coisa,
ou ela pode, sabe, me ajudar de alguma outra forma, sem ser responder uma coisa, como é que eu posso fazer para economizar o tempo e energia dessa pessoa? E detalhe, essa questão do áudio, eu acho tão essencial quem envia áudio e tem esse hábito, porque eu tenho, sabe, mas eu acho que eu consigo ler mais ou menos bem o contexto de quando isso faz sentido ou não. E quando você está fazendo um primeiro contato, você não faz ideia se aquela pessoa gosta de áudio ou não gosta. Então acho que é uma coisa que é sempre boa de manter muito cuidado na hora de pensar se você vai no primeiro contato já enviar um áudio. Eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, não apreciaria. Até porque muitas vezes o áudio vem daquele lugar de deixa eu te mandar um áudio porque é mais fácil. Só que é mais fácil para quem está mandando, não para quem está recebendo. Então eu acho que é muito importante quando a gente pensa nessa questão de abordar como é que, novamente, eu posso poupar tempo dessa pessoa com quem eu quero criar algum tipo de troca, beleza? E agora vamos associar o nosso próximo ponto, que vai ser o ponto... Ó, o 3 caindo de novo, isso é impressionante. O ponto 1. O ponto 3, nossa válvula de expressão segue sendo enfatizada, hein? Eu tô adorando isso, porque se tivesse sido combinado, isso aqui não sairia melhor. E o que eu quero dizer com esse puff? Essa aqui é uma dica mais abstrata, e inclusive eu vou usar esse momento para mudar aqui a nossa criação abstrata também. Eu vou começar a usar as linhas retas da régua para essa coisa da cor e vou deixar a parte com a caneta preta mais orgânica para seguir experimentando. Lembrando que se você está aqui pela primeira vez, esse desenho que eu estou fazendo não tem o menor propósito ou objetivo, tá? É simplesmente uma função de experimentação com algum tipo de material ou técnica. Tem vezes que eu penso, o que aconteceria se eu ficasse criando um tempo experimentando tal técnica? Porque vai que surge uma ideia legal, né? Mas é só para realmente testar, assim, esse lado mais intuitivo, assim, de ideias que surgem, para onde que eu posso chegar. Porque se bobear, eu vou ter uma ideia legal surgindo disso, né? Eu não sei ainda. Muitas vezes as ideias que a gente tem, as coisas que mais podem se tornar nossas expressões naturais, surgem desses momentos de a gente confiar em alguma intuição que a gente teve, testar. E se bobear, esse primeiro teste não vai me levar para lugar nenhum, mas um futuro pode levar, né? Então, seguimos testando por aqui. Mas o que eu quero dizer com o puff, que seria esse ponto que acabou de ser sorteado aqui? Eu tenho uma teoria que não é comprovada por nada ou estudos, etc. É simplesmente uma observação que eu tenho de que quando você cria algo partindo dessa energia de raiva, uma energia de incômodo, você está usando um combustível que não é renovável. Eu acho que você está usando um combustível que pode até ser eficiente, pode até te levar para um lugar legal, um lugar bom, criativamente falando, porém sempre beber dele pode ser uma coisa ruim para o lugar onde esse combustível é armazenado. É quase como se fosse um combustível meio tóxico, entre aspas, de certa forma. Não sei dizer. Vou dar um exemplo bem tangível disso, tá? Dentro desse universo de marketing digital, criação pela internet, existem muitas pessoas que se incomodam com o que as outras falam. Sabe, seja porque elas têm uma pegada mais alta performance, do tipo, você precisa postar todo dia, ou você precisa fazer blá blá blá. E aí o que elas fazem? Elas começam a criar pela internet falando disso, e elas implicam com essas pessoas, ou elas continuam seguindo quem elas acham implicante, sabe? Quem elas não gostam. E eu acho que isso é uma coisa muito perigosa. Porque, como diz aquela frase, aquela citação clássica do James Clear, que sempre ficou muito marcada para mim, né? Quando você escolhe quem você segue, você está moldando os seus futuros pensamentos. Então eu acredito que essa energia que a gente deixa entrar, essas emoções que a gente fica sentindo de propósito, às vezes de raiva, ou essa implicância que a gente tem com uma outra pessoa, pode sim inspirar algumas criações, pode sim dar uma motivação pra gente de criar alguma coisa que seja reativa àquilo de certa forma, né, e que converse bem com a nossa bolha, mas eu acredito que seja um combustível que é realmente assim, perigoso de usar. Eu acho que isso pode nos afetar muito, pode afetar muito o nosso estado mental. E por mais que seja importante, sim, a gente estar exposto, né, sempre tentando se expor um pouco às perspectivas diferentes de outras pessoas, acho que existe um limite disso para isso ser saudável, sabe? Eu acredito que a curiosidade, eu acredito que o nosso entusiasmo sejam fontes de inspiração criativa e motivação mais sustentáveis. É quase como se fosse uma energia mais renovável. Se eu estou tentando fazer algo que me inspira, que eu estou tentando me melhorar como criador, que eu estou tentando me inspirar, eu acredito que essa fonte de energia, da curiosidade, do entusiasmo, é uma energia renovável que não é tóxica, entre aspas, ao meu corpo, é uma coisa que me mantém motivado de uma forma talvez mais saudável do que eu ficar sempre implicando com outras pessoas ou sempre tendo, digamos, conflito, né? Essa energia conflituosa dentro de mim. E isso, é claro, novamente, não é uma regra, isso aqui é uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa. Talvez esse tipo de energia de você se afetar com o que outra pessoa disse, responder, criar e ser uma pessoa mais reativa, seja exatamente algo
que funciona para você, mas eu já tenho notado esses padrões nesses últimos, digamos, 5 anos em que eu estou criando com Tira do Papel. Conheci muita gente que cria pela internet e já vi muita gente sofrer disso. E não sentir como isso vai afetando de água mole em pedra dura. Sabe? Como ter sempre essa coisa da implicância afeta muito mais profundamente as pessoas do que elas realmente notam. Então eu diria que proteger o nosso consumo e tentar direcionar, talvez... Direcionar não, energizar o nosso processo criativo pela curiosidade tende a ser uma coisa mais sustentável a longo prazo. Às vezes eu me sinto meio estranho passando esse tipo de conselho, porque eu sei que a gente é muito único, né? Nós como seres humanos. Mas como eu falei que a proposta do vídeo era meio que assim, cara, eu tô falando com o Thiago de 25, o Thiago de 20, talvez eu me sinta um pouco mais tranquilo nesse processo. E aí agora a gente tem o número 4 e o número 6 sobrando. Eu vou fazer o seguinte, se sair um número ímpar no dado, a gente vai para esse. Se sair um número par, a gente vai para esse. Porque aí fica mais fácil, né? Vamos para um número par. Então, Bob, número 6. O que eu quero dizer com o Bob? E para falar desse tema, eu vou precisar deixar o nosso desenho um pouco de lado, porque eu vou precisar fazer uma visualização que eu acho muito legal. É uma história sobre o Bob Dylan. Inclusive é por isso que eu nomeei aquela parte de Bob. Eu vou até colocar essa coisinha de papelão aqui pra gente lembrar disso. Eu gosto muito de assistir entrevistas com pessoas que eu admiro. E essas entrevistas muitas vezes inspiram minhas criações. E teve uma vez que eu vi uma entrevista com o John Mayer, que é uma pessoa que eu gosto de como ele articula as ideias assim, sobre criatividade, processo criativo, onde ele estava contando da época em que ele teve uma operação de voz, ele não podia cantar. Então ele estava muito entediado em casa, e aí o que ele fez? Ele um belo dia resolveu mapear a carreira do Bob Dylan. Porque o Bob Dylan é um cara muito respeitado, considerado muito inovador, que teve uma carreira muito longa, etc. Por N razões, o Bob Dylan é uma grande referência. Eu, pessoalmente, não sou muito fã das músicas do Bob Dylan hoje, né? Se talvez mude no futuro, não sei. Mas foi muito interessante como ele notou que se fosse mapear a carreira do Bob, e eu vou pegar aqui a régua pra gente falar disso, só pra manter a consistência criativa, os hits dele, né? As grandes músicas dele, na carreira dele, era tipo... Se a gente fosse botar aqui um ranking, né? Número 1 das paradas mundiais. Aí eu vou colocar aqui número 20, vou colocar aqui número 100, tá? Não tá proporcional, mas enfim. Os hits dele iam, sei lá, ele começou, sei lá, aqui do 0 e ia pra... Não sei aqui. Ele foi número 3 nas paradas. E aí, alguns anos depois, ele lançou um novo álbum e ele foi, sei lá, o número 22. E aí passou mais um tempo, ele foi o número 1, sabe? Ele bombou. E ele começou a fazer esse mapeamento da carreira do Bob Dylan. Ele começou a entender que quando você olhasse para os números, a carreira dele tinha tido um desenho que não é um desenho assim, que ele tá sempre no topo, sabe? É uma coisa meio que de altos e baixos, que vai oscilando, que vai tendo certa volatilidade. E ele estava comentando sobre como ele achava que essa é a curva mais bonita que uma carreira pode ter. Ele falou que, para ele, se você está sempre tentando estar aqui em primeiro, a qualquer custo, você está deixando a sua identidade autoral de lado, você muitas vezes, se bobear, está deixando seus valores de lado para simplesmente replicar o que algumas pessoas estão fazendo porque aquilo está dando certo. Então ele estava falando como ele via essa curva, essa volatilidade, quase como se fosse a forma mais bonita que uma carreira pode ter. Eu achei isso muito bonito, eu achei isso muito, muito bonito mesmo. Eu sei que isso é uma coisa que pode abrir várias tangentes, né? Mas, pô, peraí, como é que ele sobrevivia, então, no número 22? Porque ele ganhava, com certeza, muito menos dinheiro de quando ele estava em primeiro, etc. E, claro, vai ter muitas nuances e muitas tangentes nessa conversa. Mas qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que se a gente fosse traçar uma linha do tempo aqui, a gente pegasse essa setinha, tá? E vamos dizer que isso aqui foi no... não sei. Isso aqui durou 2 anos, tá? E aí esse período em que ele caiu, foi do número 22, e aí voltou aqui para o número 1, talvez tenha durado 5 anos. Enfim, vai com certeza ter um elemento de tempo aqui passando, né? Como é que ele faz para sobreviver quando ele está no nível 22, se ele já foi o terceiro, se ele já foi o primeiro? O que se passa pela cabeça de alguém durante a sua carreira criativa, no momento em que ela não está no ápice, no momento em que ela está, talvez naquela parte não mais necessariamente mais baixa do gráfico dela, mas que não é aquele momento em que ela está respirando o sentimento de, nossa, estou brilhando, estou tendo sucesso. Como é que você passa por isso? E eu acho que existem 2 coisas que são principais, assim, que a gente pode manter em mente para sobreviver, entre aspas, a esses momentos, né? Que é o que, pelo menos até hoje, no presente aprendi. Primeiro é a parte de dinheiro,
que eu acho que é muito importante, muito pouco falada, né? Porque muito provavelmente quando o Bob estava em primeiro lugar das paradas mundiais, ele estava ganhando mais dinheiro do que quando ele estava, sei lá, em 22º. Detalhe, eu tô inventando esses números, tá? Eu não sei se é exatamente isso. Mas o ponto é, existe uma volatilidade. E se o Bob, quando estava em primeiro de tudo, sobe, por exemplo, os custos de vida dele, ou os gastos fixos do negócio dele, de uma forma que considera que ele sempre vai estar em primeiro e sempre vai estar ganhando aquela grana, isso é uma coisa muito perigosa. Porque se a gente fosse fazer uma média disso tudo, né, talvez fosse uma linha meio assim, a linha média, que eu podia até ter traçado com uma outra cor, né? Se a gente vai fazer uma média da carreira dele, talvez seja algo assim, não sei. Mas é uma coisa que é importante ele considerar, que se ele subir o custo de vida dele para cá, isso está acima dessa média. Então eu acho que existe dentro da carreira criativa, principalmente quando a gente fala de uma carreira autônoma, né? Acho que esse exemplo é bem focado nisso. A gente mantém dinheiro que não necessariamente o fato de você estar ganhando mais agora vai garantir que você vai seguir fixamente sempre ganhando mais. Então elevar o seu custo de vida, elevar os seus gastos como empresa, podem trazer problemas se você, como é que eu posso dizer, se não existe essa garantia de manutenção de resultado. Então uma coisa que eu faço, por exemplo, é tomar muito cuidado com isso. É lembrar que a minha, por exemplo, indústria, que é de creators, entre aspas, as pessoas que criam pela internet, é uma coisa muito recente. Eu não tenho ainda muito exemplo como outras indústrias têm, indústrias mais antigas. Então é bom eu maneirar nisso. Eu não vou do nada, só porque num ano eu ganhei 5 vezes mais do que eu, preciso para ver. Eu não vou necessariamente subir 5 vezes o meu custo de vida. É bom estar atento para esse tipo de coisa para entender como é que vai ser no ano seguinte, no próximo ano, etc. E aí, tendo já uma média geral, entendimento disso, eu consigo fazer essas adaptações de acordo com o que eu vejo que isso aqui é uma coisa mais sólida, mais constante, conforme o tempo passa. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, além dessa questão da volatilidade de dinheiro, é a volatilidade de atenção. E, nossa senhora, eu não consigo enfatizar o quanto que isso aqui é importante. Eu já comentei várias vezes no Tira do Papel que eu vejo que dentro de criatividade, as maiores dificuldades não são necessariamente técnicas ou ferramentais. Pode existir essa dificuldade, esse desafio, mas normalmente elas são psicológicas e emocionais. Então, quando a gente olha para a carreira do Bob Dylan, e olha especificamente para isso aqui, né? É muito fácil alguém que está de fora pensar, mas se ele foi número 3 nas paradas, ou se foi número 1, etc., ele já pode parar de trabalhar, ele já tem muito dinheiro, ele já está feito para a vida inteira, etc. Só que costuma ser muito bem assim quando você é a pessoa, né? Quando você é a pessoa e você estava no número 3, e aí você cai para o número 22, você se sente horrível. Você pensa que o seu parâmetro, que era X, agora foi reduzido, que as pessoas não gostam mais de você. E você pensa que talvez por ter saltado, né, daqui de 3, que é uma posição bem alta, para baixo, o seu caminho agora vai ser ladeira abaixo. E todo mundo vai te esquecer. Então existem muitos casos, especialmente de celebridades, etc., que você vê isso. Assim, a pessoa às vezes foi muito famosa numa série dos anos 90, numa série dos anos 2000. Aí hoje em dia ela meio que desaparece. Cara, lidar com isso de uma forma psicológica deve ser muito difícil. Não é uma coisa tão simples assim quanto, agora a pessoa tá muito dinheiro, então tá tudo resolvido. Sabe, tem muito mais complexidade dentro disso do que eu acredito que parece olhando de fora. Então acho que é muito importante a gente manter em mente essa questão da atenção, mesmo sem ser uma pessoa que é uma celebridade, tá? Porque hoje em dia a gente tem uma série de métricas nas redes sociais. Se você tem uma presença online, se você tem qualquer tipo de métrica que você tenha, inclusive o seu lucro no ano passado, etc. Cara, qualquer coisa. A gente tem muita coisa para mensurar a atenção hoje em dia. E aí eu acredito que é importante a gente manter isso em mente, que talvez o seu número de likes que acontece nas redes sociais, num período, vai estar mais bombando do que no outro. Seja porque você criou um formato novo, sabe? As pessoas adoraram o formato, só que depois de um tempo talvez elas mudem o comportamento de consumo, elas cansaram um pouquinho. Então se eu bombava antes fazendo tal coisa, agora não bombo tanto. É até legal prestar atenção no nosso comportamento de consumo, né? Tem algumas coisas que eu assistia sempre, assim, um formato novo, um tipo de vídeo novo que eu tava gostando muito, e depois eu cansei, comecei a ver outras coisas. Então não é uma coisa pessoal, só que parece pessoal quando você é a pessoa criando. Sabe, se antes eu tinha sempre 100 likes e agora eu tenho 20 likes, seja por mudanças de distribuição naquele canal específico, seja pelo comportamento de consumo das pessoas mesmo, cara, é difícil lidar com isso, do ponto de vista psicológico, de um ponto de vista emocional. E também é interessante lembrar que caso você seja uma pessoa que vende pela internet, etc., e seu comportamento de vendas orgânico, por exemplo, tem muita influência no seu faturamento, no seu lucro final, cara, isso aqui também pode afetar, novamente, a parte do dinheiro. Então como é que você lida com isso? Então eu acredito que seja uma coisa muito desafiante, assim, essa parte da carreira criativa. Essa volatilidade, tanto da parte financeira, ou tanto da parte de atenção mesmo que o seu trabalho criativo recebe. Porque se você é uma pessoa que, como eu, valoriza também a criação, você pensa na criação como fim e como meio,
para você, é importante, assim, que as pessoas, de certa forma, se conectem com aquilo que você criou. É uma coisa que dói mais, assim. Se você talvez tenha uma cabeça só de vendas, seja diferente. Você não tá nem aí, sabe, em relação a quantas pessoas gostam da sua criação. Mas é muito importante manter essa história do Bob em mente, na minha opinião, que é uma carreira mais de longo prazo que a gente olha, que a gente vê que teve volatilidade e como é que se permanece no longo prazo. E agora a gente chega no último ponto, que é macio. O que eu quero dizer com o macio? Eu tô brincando com soft skills, né? Que é um conceito que em inglês é usado para se referir a essas habilidades, como, por exemplo, oratória, como, por exemplo, liderança, gerenciamento de pessoas, você fazer certas coisas que não são necessariamente o craft em si, né? Então, se eu sou um designer, por exemplo, eu diria que existe o craft em si, né? A fazeção, que é tipo, criar design, que eu entender sobre tipografia, eu entender sobre diagramação, que eu entender sobre um monte de coisa, né? Etc. E aí tem o que eu chamo de soft skills, né? Que é essa parte do macio. E o que são os soft skills nesse caso aqui? Às vezes é você saber negociar com uma pessoa que você está atendendo, coloquei aqui o N de negociar. Às vezes é você saber como você lidera uma reunião, é a sua oratória para como você vai apresentar o seu projeto. Então existe uma série de habilidades que são paralelas à fazeção em si e que são muito importantes de desenvolver. E isso aqui é tanto de uma perspectiva CLT quanto de uma perspectiva de alguém que empreende, tá? Eu acredito que isso aqui seja bem transversal nesses dois conceitos. E isso é uma coisa que você já deve ter escutado várias vezes. Então, em vez de simplesmente repetir a importância disso para você, eu queria focar num ponto que a maioria das pessoas não focam e que eu acho que está na fundação disso aqui, que é você não acreditar que você pode fazer isso. É você ver a negociação, ou você vê a oratória da apresentação, ou você vê a forma com que você vai liderar uma reunião como coisas que são ou chatas, ou uma coisa que você não leva a jeito. Ah, não levo jeito pra isso, eu não sou esse tipo de pessoa. Porque isso é uma habilidade treinável, da mesma forma que você consegue treinar isso tudo aqui. Eu acredito que existe até uma visão que talvez seja meio ursinhos carinhosos minha, não sei, uma visão meio idealista demais, mas que isso pode ser um desafio criativo. Isso pode se tornar divertido, sabe? Se a gente pensa que na próxima reunião eu vou tentar, sabe, desde o início estar muito consciente do tempo pra gente não passar. Eu vou tentar desde o início deixar claro qual vai ser a agenda da reunião, talvez. Ou na próxima negociação, eu vou tentar fazer mais essa coisinha, sabe? E tratar isso quase como se fosse um videogame, um jogo divertido que você vai ganhando níveis, sabe? Eu muitas vezes faço isso. Eu tento melhorar um ponto na minha próxima experiência daquilo para ver se eu consigo ir evoluindo. E aí essa coisa que é meio que vista como chata, ou até que é vista como um dom também, né? Muita gente pensa, não sei me vender, porque tem gente que sabe se vender. Cara, muito provavelmente essa pessoa que sabe foi uma pessoa que foi treinando isso aos poucos, porque assim, eu também tive uma noção de que eu não fazia a menor ideia de como fazer isso, e eu me considero muito melhor em fazendo isso do que quando eu tinha 20 anos ou 25. Então, ver que isso aqui é importante é uma questão tão essencial para mim, sério, tão essencial. Talvez seja até, de todos esses conselhos que eu passo, assim, acho que junto dessa coisa da válvula de expressão seja o mais importante. E um exemplo que eu sempre gosto de dar, quando se trata dessa questão de soft skills e de craft, etc., ou seja, as suas habilidades de talvez se vender, e a sua habilidade de interagir com outras pessoas, com clientes, etc., e a sua habilidade de fazer o que você faz mesmo na sua profissão é a seguinte. Vamos supor que existem duas pessoas, tá? Elas são de arquitetura, então vamos zoar aqui a galera de arquitetura rapidinho. Vou botar as duas pessoas vestidas de preto, que é meio que um estereótipo da profissão, que a galera de arquitetura sempre tá de preto. Então vamos fingir que elas têm tanto a habilidade de craft delas, né, que é a arquitetura, que vai ser representada por esse C, que seja a capacidade delas de criar um projeto maneiro, de entender necessidades de clientes, etc. E aí vai ter o S, que vai ser soft skills, que vai ser desde assim, a habilidade delas de negociar valor durante o projeto, de se apresentar, ou até coisas muito básicas, sabe? Tipo, sei lá, chegar pontualmente numa reunião. É uma coisa que tem gente que atrasa, sabe? Ou atrasar a entrega de projeto. Tem gente que atrasa, é muito comum. Então assim, eu vou colocar soft skills contando como esse universo que mistura tudo isso. Vamos supor, tá? Eu já estou criando aqui um ranking de 0 a 10. Esse aqui é um 10. 10. Vamos supor que essa pessoa mande muito bem no craft da arquitetura. Ela tá, assim, num 9 quase, assim. Esse é o nível dela. E essa pessoa aqui tá num 7. Essa segunda pessoa. Mas quando a gente vai analisar a habilidade dela se vender, essa pessoa aqui é um 6, talvez. E essa pessoa aqui é um 8.
Então, você talvez já sabe qual é o ponto que eu estou indo, qual é o lugar que eu estou convergindo. Quem seria contratada pela pessoa, pelo cliente? Eu diria, tá, que não existe uma ciência exata, uma resposta certa para isso, mas se bobear, se para construir a casa dessa pessoa, para fazer esse projeto, você precisa, por exemplo, de um nível 6 de craft, pelo menos, assim, ou 5, vamos dizer que é um 5, tá? Você já faria um projeto muito maneiro para a demanda dessa pessoa. Se bobear, essa pessoa não consegue perceber essa nuance do 7 para o 9, porque ela não é arquiteta, etc. Então ela não consegue nem reparar essa diferença aqui, talvez, do craft. E o fato dela conseguir se vender muito melhor, talvez leve o cliente para essa pessoa aqui. Então é claro que eu estou indo para um exemplo pontual, que pode ter desfechos diferentes. Se bobear, você discorda de mim. Você acredita que sempre a pessoa que tem um craft melhor vai conseguir ganhar essa disputa. Isso é uma coisa, inclusive, discutível, que eu acho que a gente pode trazer para os comentários. Mas eu acredito que se bobear, essa habilidade dela aqui de se vender, de apresentar o que ela sabe fazer, de entender a necessidade de clientes, de mostrar que é uma pessoa que está ali para a pessoa, vai fazer mais diferença do que esse 7 para o 9, sabe? Porque, novamente, para criar um projeto maneiro, a gente estabeleceu que a pessoa precisa de um craft 5. E isso aqui é um exemplo de profissionais trabalhando de forma autônoma conseguindo conquistar clientes. Mas isso aqui poderia ser também um emprego, uma entrevista de emprego, onde alguém talvez tenha um pouco mais de bagagem, mas é outra prova que sabe se apresentar melhor, que tem uma oratória melhor, que consegue entender a necessidade daquela empresa e apresentar como ela resolve aquela necessidade. Então eu diria que existe muita importância, assim, isso com certeza seria uma carreira, uma dica que eu passaria para o Thiago de carreira, porque faz muita diferença esse treinamento dos soft skills. Eu acredito que muita gente às vezes reclama do tipo, putz, eu mando tão melhor, só que a pessoa sabe se vender melhor, ela consegue. De fato, assim, isso pode acontecer, mas em vez de sair desse lugar, né, desse lugar de pensamento de, putz, a vida é assim, vida que segue, por que a gente não tenta desenvolver isso também da mesma forma que a gente sabe que a gente pode desenvolver a nossa criatividade? E falando em praticar criatividade, foi isso aqui que a gente criou hoje. Não sei se você foi criar alguma coisa por aí. Se você estava criando até esse momento comigo, deixa por favor um emoji de lápis aqui embaixo, para eu saber, porque eu sempre fico curioso para saber quem estava aqui criando comigo. É sempre uma atividade relaxante, assim, trocar ideia com você e ficar experimentando coisas que eu penso que podem ser prazerosas criativamente falando, né? De certa forma, isso aqui é uma válvula de expressão, inclusive, essas conversas que a gente tem. E eu queria te fazer um convite, caso você se interesse por processos criativos, caso você se interesse por destravar a sua criatividade, considere conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Para quem não sabe, Criatividade Sem Bloqueio é o meu curso de criatividade, onde você tem acesso imediato às minhas técnicas criativas favoritas. Então você pode não só começar a treinar a sua criatividade, se você não souber como, com os exercícios que eu gosto muito de fazer, mas se você já tiver certa experiência, se você já tem uma prática de criatividade, você pode conhecer esses meus processos e também sistematizar os seus, porque eu mostro como é que você pode fazer para se você está numa semana mais ocupada, ou se você está com alguma demanda que surgiu do nada e você precisa criar coisas mais rápido, como é que você pode fazer para entender e sistematizar os seus próprios processos? Uma coisa que eu falo bastante ali também. Todo mês a gente tem uma chamada que se chama Plantão Criativo, onde eu troco ideia com as pessoas do curso, não necessariamente só sobre os exercícios do curso. Elas muitas vezes trazem dúvidas dos projetos delas ou comemoram alguma coisa que acabou de acontecer que é muito maneira. Então é um lugar de troca, é um espaço seguro para a gente conversar, para eu comentar algumas coisas tiradas do papel, para as pessoas comentarem coisas dos seus projetos. E é sempre um lugar que eu gosto de comentar, que eu tenho muito orgulho de ter construído, que tem muita gente ali com valores alinhados com os meus. Se você acredita que os seus são alinhados com os meus, acho que você também vai gostar desse pessoal que está ali, das trocas que surgem. Então, se você quiser conhecer o Criatividade Sem Bloqueio, é só você clicar no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário com um pin. E a gente se vê na segunda que vem, como sempre, segunda-feira, 8 e 8 da manhã, temos aqui uma conversa nova para começar a nossa semana. Então, até lá, até a próxima.